Bom dia, gente. Sejam bem-vindos, né? E vamos dar continuidade às nossas aulas. As férias já terminaram e é dessa maneira, dessa forma, né? Essa é a maneira mais exata e sensata que tem agora. Não é só a escola, são todas as escolas, universidade, né? E é dessa maneira que a gente vai fazer e vai dar certo, não vai ser cansativo. Então vamos lá. Nós vamos lá no capítulo 2, territórios e nações do mundo, né? Então a gente vai falar de cultura, diversidades, e vocês vão pegar na página 38 a 43. E qual é o nosso objetivo, né? Reconhecer que cada povo tem crença, tradições, costumes, hábitos alimentares e vestuário próprios de suas características. As culturas são únicas? Não. Não existe cultura única, existe diversidade de culturas. A minha cultura não é igual à cultura de quem está lá no Rio Grande do Sul, né? Então vocês observem aí, conte para... o mundo em que vivemos é formado por uma imensa quantidade de povos e suas respectivas culturas. E hoje, né, nós temos diversas culturas, não só diferenciadas, né, em outros países como também no nosso. Culturas que você deve respeitar, ninguém é obrigado a ser igual a ninguém. Nós só temos que respeitar o direito do outro. Espaço terrestre. Continentes e oceanos. A superfície terrestre é formada por áreas imersas, composta pelos continentes e ilhas, e por áreas submersas, cobertas por mares e oceanos. Atualmente, as áreas imersas ocupam menos de 1/3 de toda a superfície do planeta, sendo divididas em 6 grandes continentes. Já as áreas submersas ocupam a maior parte da superfície terrestre e são divididas em 5 grandes oceanos, né? América, né, os continentes. Vamos lá. Europa, África, Ásia, Antártida, Oceania, e a distribuição dos continentes do oceano, né? África, Ásia, América, a Oceania, a Europa e a Antártida. Distribuição de continentes e oceanos na superfície terrestre. E aí eu pergunto, qual o maior oceano da Terra? Olhem bem aqui, né, essa distribuição da superfície terrestre. Qual o maior oceano da Terra? Olhando aqui, essa distribuição, o que vocês me dizem? Qual é o maior continente da Terra? Você vai ver aqui Europa, Antártida, Ásia, África, Oceania e América. Então, com a área, né, a quantidade de quilômetros de população e de quilômetros por população e de habitantes. Então, se você fizer aqui a leitura, o maior oceano da Terra é o Pacífico e o maior continente é a Ásia. Aí vamos lá. Não são leituras cansativas, dá para você compreender, né? Observar bem direito. O planisfério das páginas 40 e 41 apresenta o mundo sem as divisões políticas construídas ao longo do tempo, em que o ser humano veio ocupando e dominando os espaços terrestres. Vamos estudar um pouco, né, a organização dos grupos humanos sobre a superfície terrestre e a organização do espaço geográfico que esses grupos construíram ao longo do tempo. Então, agora nós vamos falar de culturas. Existem tantas culturas diferentes das nossas que a gente chega a achar, né, absurdo. Mas cada um tem a sua cultura, de acordo com onde você vive. Quantas pessoas talvez não achem esquisita a nossa cultura?
e assim por diante. Então vamos lá. O budismo, eles são praticados por milhares de pessoas, né? Milhões. O islamismo é a religião de 27 países do mundo. E aí você pode até se basear aqui, né? E pensar como e por que eu tenho que respeitar a cultura do outro? Porque nós não temos culturas iguais. Então vamos lá, povos e culturas. Quando falamos em cultura, imediatamente pensamos em livro, obra de arte, música, teatro e cinema. Cultura é isso e muito mais. Envolve tudo o que é criado e praticado pelo ser humano. Por exemplo, a língua falada, os objetos fabricados e o tipo de escrita. Vamos lá para a língua, gente. Se a gente chegar falando, né? Digamos que nós vamos para o Rio, um lugar bem... E lá nós vamos chegar chamando girimum. Aí eles vão dizer que não sabem o que é. É a mesma coisa de abóbora, mas para lá é assim. Né? Então, assim, até a nossa língua falada, né? Turrai, turrem. Então, é a nossa língua, né? É as nossas variações linguísticas que existem. A minha maneira de falar, aonde eu vivo, é de um jeito, e eu tenho que me adaptar quando eu chegar em outro lugar, tanto a pessoa a mim quanto eu a pessoa. Desse modo, a cultura é um dos principais aspectos que dão identidade aos grupos humanos, que os une, né, com o povo. Os povos são um grupo de pessoas que têm em comum a ancestralidade e o passado histórico, assim como sua expressão cultural desenvolvida ao longo do tempo, com crenças, tradições e hábitos. A religião, por exemplo, consiste em uma importante manifestação cultural dos povos. A maneira como cada povo professa sua fé, compreende e explica a realidade do mundo em que vive. Torna essas crenças bem diferentes umas das outras. A existência de grande quantidade de religiões praticadas retrata parcialmente a diversidade cultural do mundo. Eu acho que vocês já viram, né, aquela lavagem das escadarias da igreja, né, do Nosso Senhor de Bonfim. Ali é uma cultura que várias pessoas, né, já se vestem de branco, senhoras, novos, velhos, toda a idade, e vão lavar aquela escadaria. Ali é uma cultura deles, mas aquilo ali precisa disso, é a maneira que eles acham que deve cultuar ou respeitar o santo. E aí você vê aqui as religiões predominantes, né? Nos Estados Unidos, aí tem a Suécia, e aí você vai olhando aqui na legenda, né? O budismo na Índia, as crenças tradicionais ou populares na Rússia, e aí você vai vendo, tá aqui a legenda, e você vai observando onde é que tem essas religiões predominantes. Observe nas fotografias na página 43 alguns exemplos de diferentes manifestações religiosas pelo mundo. E aqui vamos falar do Brasil, né? O Brasil está entre os países do mundo com maior quantidade de católicos, com cerca de 124 milhões de praticantes. Na fotografia, milhares de católicos em missa na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Devoção, as pessoas irem para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, mas aí eu vou voltar aqui perto. Outra devoção, para onde é que nós vamos? Né? Todos os anos alguém vai, e vai várias famílias, né? A nossa devoção para Canidé. Quantas pessoas não vão para lá? Aí vou falar aqui de uma devoção mais distante, Juazeiro. Né? Juazeiro é onde as pessoas idolatram
A mesma coisa quando a gente vai para São Francisco, né? Para Canidé, para pagar a promessa, assim também é o Juazeiro. Então a Basílica de Nossa Senhora Aparecida é uma das milhares de pessoas que vão até lá. Nós temos aqui Canidé e Juazeiro, né? Vou colocar esses dois locais que são muito que são muito, as pessoas vão muito para lá, né? Canidé aqui tem romaria, também eu acho que tem romaria, várias romarias para Juazeiro, e olha que Juazeiro é longe. E aí nós vamos aqui para o islamismo, né? Que são a mesquita no pátio do muçulmano, aqui é onde eles diziam, né, que antigamente aqui tinha uma pedra e que essa pedra ela ficou preta por conta dos pecados das pessoas. Então todo mundo queria ir para essa mesquita, né, no templo do muçulmano, na cidade de Meca, que fica na Arábia Saudita, porque diziam que quem ia para lá, os pecados ficavam. Por isso que a pedra ficou preta. Mas na verdade, né, gente, isso não existe. Era só o meio dos comerciantes ganharem dinheiro, que com essas romarias, né, o comércio ele dá muito lucro. E aí a gente vê aqui o budismo, né, praticado por milhões de pessoas em todo o mundo e especialmente na Ásia. Aqui são monges budistas, né, participando de uma cerimônia, e eles são muito, o ritual deles é muito sério, é tudo bem, né, não é como nós que vamos para a igreja um dia que quer e se quiser, né? Então vamos lá, as principais religiões do mundo: cristianismo, islamismo, hinduísmo, budismo e judaísmo. A origem do cristianismo em Jerusalém, do islamismo no Oriente Médio, o hinduísmo na Índia, o budismo, né, na leste da Índia. Então todo mundo na Índia não é hinduísta? Não, não. O judaísmo, né, na Palestina. E o principal profeta do cristianismo é Jesus Cristo. Do islamismo, Maomé, né, todos os seguidores. Então foi exatamente quando ele foi perseguido, quando ele falou, né, que as pessoas que iam ali, elas não iam porque ali ficava pecado. Era a forma que os comerciantes tinham, e aí ele foi perseguido e teve que sair de lá, de Meca. O hinduísmo, né, não tem profeta. O budismo, Buda, né, o judaísmo ainda está por vir também. E aí vocês vão acompanhando e fazendo a leitura, compreensão, que é as nossas aulas. E vocês façam a questão do para casa, página 51, questão 1. Na próxima aula eu vou corrigir. E como é que você vai fazer? Me manda, bate a foto da atividade e me manda. Já tá, todas as séries já tem seus grupos. Aí eu olho e na próxima aula eu corrijo e vou deixando aqui, né, para fazer as avaliações do para casa. E até a próxima aula e um bom dia.